E sem essas chuvas não haverá a colheita que Jesus está esperando. E sem as chuvas que potenciam a colheita, portanto, sem a colheita, Jesus não volta. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Vamos voltar em Joel. Para que eles vivessem o cumprimento daquela primeira etapa, Deus diz: voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Joel 2,15, convoquem um jejum solene. Isso eram as convocações proféticas públicas, para que todo mundo entrasse no jejum. É lógico que Joel não está falando só de jejum, ele fala de consagração, de arrependimento, ele fala de oração, mas jejum aqui é o nosso foco, vou dar destaque a ele. Para que aquela primeira etapa do cumprimento da profecia de Joel cumprisse, o jejum era inegociável. E aí nós olhamos para o tempo onde a segunda parte da profecia de Joel se cumpriu. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes para dizer: o que está acontecendo aqui foi dito pelo profeta Joel. Antes do dia de Pentecostes, onde você volta alguns anos, começa um movimento em Israel. O movimento dos fariseus, nós simplesmente olhamos o resultado final, onde aquele povo virou um bando de religiosos, fazendo as coisas por fazer, por ostentação. Mas o movimento nasce de um despertamento espiritual sincero, de gente que queria ser santo, que queria levar a palavra de Deus a sério. E o jejum começa a ser restaurado. Esse povo implementa um padrão de 2 dias de jejum por semana. Daqui a pouco aparece um doido de pedra chamado João Batista, não apenas botando seus discípulos para jejuar, talvez mais do que os fariseus, mas ele mesmo vivendo de mel e gafanhotos. Esse doido que está trazendo o jejum e os seus discípulos para um outro nível, passa o bastão, porque ele é apenas o precursor para Jesus no dia do batismo do Nosso Senhor. Quando passa o bastão e diz: agora é contigo, Jesus pega o bastão. Qual a primeira coisa que Jesus vai fazer? 40 dias de jejum no deserto. Quando o cenário do jejum começa a ter restauração, nós temos a segunda etapa de cumprimento. Mas não é a última, porque a profecia de Joel é maior. O próprio apóstolo Pedro cita uma parte que não aconteceu nem em Joel nem no dia de Pentecostes. Depois de falar do derramado do Espírito, ele diz: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, Antigo e Novo Testamento aponta para um advento, o retorno de Cristo. E quando você olha o ensino de Jesus dos apóstolos, o sol escurecendo, a lua em sangue, são sinais da vinda de Jesus que não aconteceram. Então agora ele pega a profecia e diz: mas vai acontecer nos últimos dias, e lá nós vamos ter o combo completo. Agora, se na primeira e na segunda fase do cumprimento isso não aconteceu sem jejum, você acha mesmo que na última nós vamos chegar lá sem jejum? Eu ouso dizer a você, o jejum terá um impacto coletivo sem precedentes.